Oi pessoal, boa tarde. Hoje damos continuidade ao nosso curso de auxiliar de farmácia. No caso, na última aula a gente teve a nossa prova, né? Já fiz a resolução com os meus alunos, todos já receberam a sua nota. Então, a partir de hoje eu vou continuar então o nosso curso, certo? Hoje nós entramos na parte de sistema excretor, sistema respiratório e sistema imune, certo? Então aí a gente vai continuar pela apostila. Eu vou mandar 3 vídeos para vocês mostrando então cada um desses sistemas, certo? E aí então a gente vai finalizar hoje nossa aula na parte de sistema imune, certo? Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato, qualquer dúvida também em relação à prova, certo? Eu vou pedir para os meus alunos se inscreverem aí também no meu canal, para a gente poder compartilhar aí com vocês o material do curso. Para essa aula vai ter trabalho, certo? Vocês vão ter que criar 2 questões para cada um dos sistemas e me mandar, certo? Então, vai ser 2 questões do sistema respiratório, 2 questões do sistema excretor e 2 questões do sistema imune, tá bom? E é isso, gente. Esse também é um trabalho que vale pontos aí para vocês. É pergunta e resposta, viu, gente? Então aí vamos continuar aí com o nosso áudio, né? Da nossa apostila, viu? Beijão, com Deus e até mais. Tchau, tchau. Boa tarde, queridos alunos. Hoje damos continuidade ao nosso curso de auxiliar de farmácia e vamos entrar aí na parte do sistema respiratório, sistema excretor e sistema imune. Vamos começar aí na página 35, sistema respiratório. O sistema respiratório humano é constituído por um par de pulmões e por vários órgãos que conduzem o ar dentro e para fora das cavidades pulmonares. Esses órgãos são as fossas nasais, a boca, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos, os 3 últimos localizados nos pulmões. O ar entra pelas fossas nasais, que são 2 cavidades paralelas que começam nas narinas e terminam na faringe, e tem como funções filtrar, umedecer e aquecer o ar. Esse ar também pode entrar pela boca, que tem a mesma função das fossas nasais. A faringe é um canal comum ao sistema digestório e respiratório, que comunica com a boca e as fossas nasais, tendo a função de realizar a passagem do ar que entra pela boca ou pelas narinas até a laringe, que fica localizada na parte superior do pescoço, e é ela que leva o ar até a traqueia. Quando nos alimentamos, a laringe sobe e sua entrada é fechada pela epiglote, evitando assim a passagem de alimentos por essa via. Chegando à traqueia, que é um tubo aproximadamente de 1,5 cm de diâmetro por 10 ou 12 cm de comprimento, cujas paredes são reforçadas por anéis cartilaginosos. O ar passa por uma filtração onde as bactérias e poeiras aderem ao epitélio da traqueia, que é revestido por muco ciliar. Durante a inalação do ar, e são expelidas do tubo, devido ao movimento dos cílios. Aqui na página 36, gente, a gente tem a amostra onde mostra que o diafragma, que ele, no caso, ele é contraído na inspiração e na expiração ele relaxa, certo? Aí, no caso, aqui mostra também onde fica a traqueia e os pulmões. Já nos pulmões, que são 2 estruturas elásticas contidas na caixa torácica, são órgãos esponjosos com aproximadamente 25 centímetros que são compostos por brônquios, bronquíolos e alvéolos. O ar entra e sai e ocorre a ventilação respiratória, onde a entrada do ar é chamada inspiração e a saída do ar expiração, e a oxigenação sanguínea. Inspiração e expiração. Quando há o aumento da capacidade do tórax, o ar penetra através da traqueia. Inspiração, porque diminui a pressão no seu interior e faz com que os pulmões se encham. Quando a parede torácica e o diafragma, que é o músculo que separa o tórax do abdômen, localizado logo acima do estômago, retornam às suas posições anteriores, é chamada expiração. Isto determina a retração elástica dos pulmões e a força a saída do ar pelos brônquios e traqueia. A fase inspiratória da respiração normalmente requer energia.
A fase expiratória é normalmente passiva. A inspiração depende 1/3 do ciclo respiratório, enquanto a expiração, os 2 restantes. Certos tecidos vitais, como o cérebro e o coração, não conseguem sobreviver por muito tempo sem uma oferta contínua de oxigênio. O sangue circulante fornece oxigênio às células e dela retira o dióxido de carbono, que é o resultado da oxidação nos tecidos orgânicos. O movimento de entrada e saída do ar nas vias aéreas, chamada ventilação, repõe continuamente o oxigênio e remove o dióxido de carbono dos espaços aéreos do pulmão. Este processo de troca gasosa entre o ar atmosférico e o sangue, e entre o sangue e as células do organismo, é chamado respiração. Então aqui a gente termina a parte do sistema respiratório e vamos entrar então na parte do sistema excretor. Aqui na página 37, gente, a gente tem uma figura que mostra pra gente aí todas as partes do sistema excretor, né? Que no caso mostra a glândula suprarrenal, onde fica, o rim, a aorta, a artéria renal, a veia cava inferior, o uréter, a veia ilíaca e a artéria ilíaca e também a bexiga, certo? O sistema excretor é formado por um conjunto de órgãos que filtram o sangue, produzem e excretam a urina, o principal líquido de excreção do organismo. É constituído por um par de rins, um par de ureteres, pela bexiga urinária e pela uretra. Os rins situam-se na parte dorsal do abdômen, logo abaixo do diafragma, uns de cada lado da coluna vertebral. Nessa posição, estão protegidos pelas últimas costelas e também por uma camada de gordura. Tem a forma de um grão de feijão enorme e possui uma cápsula fibrosa que protege o córtex mais externo e a medula mais interna. Cada rim é formado de tecido conjuntivo que sustenta e dá forma ao órgão, e por milhares ou milhões de unidades filtradoras, os néfrons, localizados na região renal. Regulação da função renal. A regulação da função renal relaciona-se basicamente com a regulação da quantidade de líquidos do corpo. Havendo necessidade de reter água no interior do corpo, a urina fica mais concentrada em função da maior reabsorção de água. Havendo excessos de água no corpo, a urina fica menos concentrada em função da menor reabsorção de água. O principal agente regulador do equilíbrio hídrico no corpo humano é o hormônio ADH, o antidiurético, produzido no hipotálamo e armazenado na hipófise. Certas substâncias, como é o caso do álcool, inibem a secreção de ADH, aumentando a produção de urina. A eliminação da urina. Uréter. Os néfrons desembocam em dutos coletores que se unem para formar canais cada vez mais grossos. A fusão dos dutos origina um canal único, denominado uréter, que deixa o rim em direção à bexiga urinária. Bexiga urinária. A bexiga urinária é uma bolsa de parede elástica dotada de musculatura lisa, cuja função é acumular a urina produzida nos rins, e quando cheia, a bexiga pode conter mais de 1/4 de litro, 250 ml, de urina, que é eliminado periodicamente através da uretra. Uretra. A uretra é um tubo que parte da bexiga e termina na mulher, na região da vulvar, e no homem, na extremidade do pênis. Sua comunicação com a bexiga mantém-se fechada por anéis musculares, chamados esfíncteres. Quando a musculatura desses anéis relaxa-se e a musculatura da parede da bexiga contrai-se, nós urinamos. Sistema imunológico. No caso aqui, gente, então a gente vai só até essa parte aqui da parte do sistema excretor, né? Agora a gente vai entrar então na parte do sistema imunológico. Aqui na página 38 tem mostrando pra gente os locais onde a gente tem a liberação, né, do sítio da imunologia, né, que são as tonsilas, o timo, o baço,
a placa de Peyer e também a medula óssea, né? Todos eles auxiliam para a imunidade do nosso corpo. O sistema imunológico ou sistema imune é de grande eficiência no combate a micro-organismos invasores, mas não é só isso. Ele também é responsável pela limpeza do organismo, ou seja, a retirada de células mortas e renovação de determinadas estruturas, rejeição de enxertos e memória imunológica. Também é ativo contra células alteradas que diariamente surgem no nosso corpo, como resultado de mitoses anormais. Essas células, se não forem destruídas, podem dar origem a tumores. Células do sistema imune são altamente organizadas como um exército. Cada tipo de célula age de acordo com a sua função. Algumas são encarregadas de receber ou enviar mensagens de ataque ou mensagens de supressão, que no caso é inibição, né? Outras apresentam o inimigo ao exército do sistema imunológico e outras só atacam para matar outras. Outras constroem substâncias que neutralizam os inimigos ou neutralizam substâncias liberadas pelos inimigos. O nosso corpo possui mecanismos de defesa que podem ser diferenciados quanto à sua especificidade, ou seja, existem os específicos contra o antígeno, que é um corpo estranho, né? E os inespecíficos, que protegem o corpo de qualquer material ou micro-organismo estranho, sem que este seja específico. O organismo possui barreiras naturais que são obviamente inespecíficas, como o da pele, que é a queratina, os lipídios e o ácido graxo, a saliva, o ácido clorídrico do estômago, o pH da vagina, a cera do ouvido externo, muco presente nas mucosas e no trato respiratório, cílios do epitélio respiratório, peristaltismo, flora normal, entre outros. Se as barreiras físicas, químicas e biológicas do corpo forem vencidas, o combate ao agente infeccioso entra em outra fase. Nos tecidos existem células que liberam substâncias, vasos ativos capazes de provocar dilatação das arteríolas da região, com aumento de permeabilidade e saída de líquido. Isso causa vermelhidão, inchaço, aumento da temperatura e dor, conjunto de alterações conhecidas como inflamação. Então, gente, a gente já vê aqui que a inflamação é um resultado de quando o nosso sistema imune está lutando contra algum tipo de problema no organismo, certo? Então, a gente tem características como vermelhidão, inchaço, aumento da temperatura, sendo um determinado local, né, por exemplo, esse tipo de inflamação. Aí, então, é naquele local que está tendo um problema com o sistema imune, né? E conjunto de alterações conhecidas como inflamação. Então, no caso, a inflamação é quando a gente tem aí o sistema imune lutando contra algum tipo de corpo estranho ou substância que foi liberada por esse corpo estranho, né? Para que a gente volta ao nosso estado normal do corpo, né? Essas substâncias atraem mais células de defesa como neutrófilos e macrófagos para a área afetada. Linha de combate do sistema imune. A primeira linha de combate, no caso, são as nossas barreiras naturais, que são a pele mucosa, secreções, flora normal e o peristaltismo. A segunda linha de combate já entra aí com a inflamação, que são as células fagocitárias, substâncias antimicrobianas e a alta temperatura. A terceira linha de combate são os anticorpos e a resposta celular citotóxica. Propriedades do sistema imune. A gente tem a especificidade e a diversidade. Na especificidade, o organismo reconhece e reage com a produção de anticorpos específicos contra determinado agente infeccioso. Na diversidade, o sistema imunológico é capaz de reconhecer milhares de tipos de micro-organismos bastante diferentes uns dos outros e de desencadear contra cada tipo uma resposta adequada. A gente também tem a sensibilidade e a aquisição de memória. A sensibilidade, no caso, faz com que as células tenham uma grande sensibilidade diante de substâncias estranhas que invadam o corpo. Mesmo diante de pequenas quantidades de antígenos, as células se excitam
e desencadeiam uma intensa mobilização da nossa defesa. Na aquisição de memória, uma vez que o sistema imunológico tenha entrado em contato com um agente infeccioso, poderá desenvolver células capazes de reconhecer esse agente, mesmo depois de várias décadas. Indivíduos que já tiveram doenças como a cachumba ou a rubéola costumam estar protegidos permanentemente devido à formação de anticorpos duradouros. Evidentemente que adquirir a imunização através de doença não é o melhor processo. Com essa finalidade são desenvolvidas as vacinas, que deverão ser aplicadas segundo um calendário bem programado. As vacinas podem apresentar os micro-organismos, vírus ou bactérias, mortos ou vivos e atenuados, que é um processo físico-químico que impede a manifestação da doença, reduzindo a virulência do agente causador. As pessoas irão recebê-la através de injeção ou por via oral. Exemplo, a gente tem a vacina Sabin, que são gotículas contra a poliomielite. Então, gente, aqui também mostra pra gente como é feito um anticorpo, né? Como é feita uma vacina. Eles pegam um vírus, que pode ser um inativo, como é o caso hoje do vírus do Covid, que está sendo feita a imunização da população, né? O vírus vai estar inativo. E a gente tem um outro exemplo, que é o vírus da gripe. No da gripe, a vacina que está sendo disponibilizada é com um vírus, em pouca quantidade, é claro, ativo, certo? Para que o corpo trabalhe contra essa vacina. Se o vírus está minimamente ativo no corpo, é possível que a pessoa tenha alguns efeitos adversos, né? Como, por exemplo, sentir febre, ter dor no corpo, dor de cabeça, né? Que são efeitos do vírus da gripe. Só que no caso, não vai ser com a mesma proporção que o vírus viria para o corpo. E isso também vai fazer com que o corpo tenha uma proteção maior em relação ao vírus do que, por exemplo, com o vírus inativo, certo? Então aqui, gente, a gente termina a nossa parte falando aí sobre o sistema imune, né? E aí, no caso, então, a gente vai parar aqui. Na próxima aula, a gente vai começar o sistema linfático, certo? Eu desejo a todos aí uma ótima semana. Fiquem com Deus, se cuidem, certo? E vamos todos aí viajar no conhecimento. Um abraço, com Deus e até mais. Tchau, tchau.